Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje eu não vou falar de livros, mas eu estou muito animada. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usa meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então, seguindo um pouco o que eu tinha contado pra vocês, né, no vídeo de encerramento de janeiro, vou deixar aqui em cima nos cards, que eu gostaria de trazer, além de livros, né, coisas também que eu assisto aqui pro canal. Vim aqui, neste vídeo hoje, falar dela, a tão aclamada, talvez nem tanto, mas deveria, a tão esperada, a que eu amo tanto, a minha série favorita de toda a vida, que se chama Person of Interest. You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. Person of Interest é uma série estadunidense produzida pela Warner Bros., que lá nos Estados Unidos era transmitida pela CBS, que é um canal de TV aberta. Aqui no Brasil, ela passou na TV no canal AXN, que é um canal de TV fechada, e agora, atualmente, está no Globoplay. Isto não é uma publi, poderia ser, mas não é. Mas, enfim, se vocês se interessarem, gostarem, por favor, vão lá no Globoplay assistir, porque essa série é tudo na minha carreira. Person of Interest foi transmitida de 2011 a 2016, portanto teve 5 temporadas que totalizam 103 episódios. Essa série foi criada pelo Jonathan Nolan, que talvez vocês conheçam, né, como um dos, enfim, criadores, produtores aí de Westworld, né, que é um grande blockbuster da HBO. Este mesmo também irmão do Christopher Nolan, que é enfim, eu acho, né, um grande cineasta, um cineasta que eu gosto bastante, e o Jonathan, inclusive, né, ajudou no roteiro de vários filmes do Christopher, como Amnésia, Inception, né, A Origem, etc. E na produção dessa série também estão nomes como J.J. Abrams, Denise T. e Athena Wickham. E eu destaco essas duas últimas, né, a Denise e a Athena, porque, assim, os episódios que elas produzem são espetaculares, assim. Se vocês estiverem assistindo essa série e vocês verem ali no começo Denise T, Athena Wickham, vocês já sabem que vai ser o episódio. E no elenco, que também, assim, é incrível, perfeito, tá? Nós temos Jim Caviezel, Michael Emerson, Kevin Chapman, Taraji P. Henson, Sarah Shahi e, para fechar este elenco principal maravilhoso, uma das minhas atrizes estadunidenses favoritas, que, claro, interpreta a minha personagem favorita nessa série, Amy Acker. Offered you a job, Mr. Reese. Never said it would be easy. Mas então, do que se trata essa série? Vamos lá. Após, né, o 11 de setembro, o atentado contra as Torres Gêmeas lá em Nova York, o nosso protagonista, Harold Finch, ele criou para o governo, tá, um sistema, uma inteligência artificial, né, que eles chamam na série de The Machine, ou a máquina, que é capaz de prever crimes, né, então, assim, o governo pode usar as informações dessa máquina para prevenir um outro 11 de setembro, ou, enfim, que coisas ruins aconteçam. Só que tem uma coisa, a máquina, ela divide esses crimes entre relevantes e irrelevantes. O que são os crimes relevantes? Crimes contra a segurança nacional, terrorismo, esse tipo de coisa que estadunidenses, né, têm um trauma profundo. Os crimes irrelevantes são crimes, digamos, da população comum, assim, então, crimes passionais, um assalto a banco, enfim, desde que o crime seja planejado, né, e não de ocasião, a máquina vai ver e vai fornecer as informações. O que acontece? O governo pega os crimes relevantes e manda seus agentes fazerem seu trabalho, enfim, e pega os crimes irrelevantes, os da população comum, e apenas descarta. Então nossa história começa quando o nosso menino Harold Finch, né, o criador dessa máquina, resolve fazer alguma coisa sobre os crimes irrelevantes, né? Ele pega os crimes irrelevantes e ele resolve agir e impedir que eles aconteçam também. Para isso, ele vai recrutar o nosso menino John Reese, basicamente para ser os músculos da operação, dar tiro nas pessoas, tomar um soco no nariz de vez em quando, esse tipo de coisa. Ah, só que tem um detalhe muito importante aqui sobre as informações que a máquina fornece. A única coisa que eles têm para trabalhar é um Social Security Number, que é como se fosse o CPF, né, lá dos Estados Unidos. Então, eles conseguem esse número
conectam, né, com uma pessoa, só que eles não sabem se essa pessoa é a vítima ou o criminoso. Então a gente tem todo um trabalho de investigação ali, né, para descobrir se eles precisam salvar aquela pessoa ou impedir que ela cometa um crime. Então essa é a base da história, né? Cada episódio a gente tem um Social Security Number, né, um CPF lá para eles trabalharem, tem todo um trabalho de investigação para eles descobrirem qual é o crime e impedirem ou não. Porém, essa é só a primeira camada da história. That's one of the things you learn over there. In the end, we're all alone. And no one's coming to save you. Então, conforme esses primeiros episódios vão passando, se desenvolvendo, a gente tem ali alguns flashbacks, né, da história dos nossos personagens principais, em especial nesse começo, né, do Harold e do John. Mas a gente tem ali desde o começo envolvidos na história também, né, o Fusco e a Carter. Então a gente sabe um pouquinho também, né, da história deles e tudo, mas o que nos importa aqui nesse começo é a história do Harold, porque a gente vai ver como foi todo esse processo de construir a máquina. E aí a gente percebe que a máquina é uma inteligência artificial, de fato, muito inteligente. O Harold teve que ensinar várias coisas para ela. Por exemplo, né, o que está na base da nossa história é separar os crimes relevantes dos irrelevantes, mas a gente vai vendo mais pra frente. Ele teve que ensinar outras coisas para a máquina, como decidir, né, que vidas são mais importantes do que outras. Como fazer a máquina não se importar com todas essas vidas. E é aí que a gente começa a ver a segunda camada dessa história, que é essa inteligência artificial começando a fazer escolhas. E a gente vai vendo essa trama se desenvolver um pouco ali no fundo, assim, no background, sabe? Até que em algum momento as duas tramas acabam se encontrando e a gente parte pro apocalipse por tiro, porrada e bomba. Uma coisa também muito interessante que acontece mais pra frente na história, né, é que a gente começa a ver um pouco aqui dos dois lados. A gente aqui tá trabalhando com o lado irrelevante, mas a gente também vai ter contato com o lado do governo. E além disso, nós temos também grupinhos que estão surgindo ali, gente que quer ter contato com a máquina, gente que quer destruir a máquina. Então, assim, a gente tem essas várias coisas acontecendo e é absolutamente tudo pra mim. What's this about? Some type of misunderstanding? No, I understand things perfectly. Enfim, como temas gerais, né, eu diria que a gente tem ali o uso da tecnologia, né, como a gente faz uso dessa tecnologia, se a gente faz bom uso dessa tecnologia. E aí entra uma segunda questão de ética e moral, né? É certo a gente salvar algumas vidas e, enfim, deixar outras para trás. Tem várias outras questões ali de utilização da inteligência artificial. E também, né, tudo começou assim no 11 de setembro, então a gente tem também uma trama ali de como o governo lida com ameaças e com todas essas informações. Como subtemas, eu diria que a gente tem os conflitos pessoais dos personagens, né? Então, o Harold, por exemplo, ele é um personagem que ele manca desde o começo e a gente vai ter ali nos flashbacks, né, a descoberta de como isso aconteceu com ele e tudo. A gente tem o John, que é um ex-militar, então a gente tem também muitos flashbacks mostrando todo esse processo dele de trabalhar ali nas agências secretas e tal. A gente tem os personagens, né, do Fusco e da Carter, os dois são policiais, né, detetives. O Fusco ali no começo, ele é... Isso que eu tô falando não é spoiler, tá? A gente tá no primeiro episódio. O Fusco ali no começo, ele é um policial corrupto. Então, assim, o relacionamento dele, digamos assim, com o John começa com ele sendo chantageado. Então, tem toda essa dinâmica que é muito divertida de assistir. A Carter faz a linha mais policial boazinha, assim, sabe? Que é a justiceira que vai atrás, a que não deixa as coisas morrerem, sabe? Aquela que busca a justiça até o fim. Então, ela também é uma personagem muito forte nessa trama. E, assim, eu me emociono muito com a história dela e, enfim, tudo que acontece ali no final. As personagens, né, da Sarah Shahi e da Amy Acker, eu não vou falar muito aqui, porque elas aparecem bem mais pra frente na trama, né, e enfim, elas têm conflitos interessantes ali no começo, então acho que seria spoilers eu falar muito delas, mas também são duas personagens fortíssimas, cheias de questões pessoais e que, assim, ai, maravilhosas. O que eu posso dizer dessas duas? Que dupla, é isso que eu posso dizer das duas. Seen shots like that before. Your gut shot, you're done. You better hope not. Because if I start to lose consciousness, I'm shooting you first. Falando um
um pouco da série no geral, assim, fazendo uma crítica mesmo, né? Porque é a minha série favorita, mas a gente tem que falar de coisas que a gente gosta, coisas que a gente não acha tão boa assim. Eu acho que as primeiras temporadas, em especial as 2 primeiras, elas sofrem muito com esse esquema de ter uma história por episódio, sabe? Às vezes eu acho que a trama principal que a gente quer ver ali, né, a inteligência artificial se desenvolvendo, fica um pouco de lado nesse esquema, assim. Mas o Jonathan Nolan, assim, eu sou muito fã do trabalho dele, eu acho que ele é genial, ele dá um jeito de juntar as 2 coisas e fazer tudo continuar funcionando desse jeito, as 2 tramas, né, as 2 camadas da história e espetacular. Em uma apreciação mais pessoal, assim, eu diria que a 3ª temporada é a minha temporada favorita, porque ela é, salvo engano, talvez a gente tenha menções na 4ª temporada, mas salvo engano, a 3ª temporada é a única em que a gente tem aparições de todos os antagonistas que passaram por essa série. Desde os que vêm lá da 1ª temporada até os que vão até a 5ª. Então, assim, é uma temporada que literalmente faz tudo. E também é na 3ª temporada que surge um conflito que vai acabar sendo o conflito principal até o fim da série, que vai gerar várias situações assim que dá vontade de você gritar de desespero. A 4ª temporada, ela é excelente, ela é espetacular, na minha opinião é a melhor da série, não é minha favorita, mas é a melhor da série, na minha opinião tem o melhor episódio da série, né, que é o episódio 11, e assim, ela é um surto, né, ela começa você falar, tá bom e tal, porque ela começa numa situação ali que eles estão meio que se reinventando, né, os personagens, aí vai indo, você fala, tá bom, aí chega lá no episódio 9, o negócio começa a escalar e vai até o fim, você berrando. A 5ª temporada, eu tenho algumas questões com essa temporada, porque essa temporada foi mais curta. Ela teve 13 episódios, né, sendo que todas as outras temporadas elas têm 23, 24, a segunda, se eu não me engano, tem 22 ou 23, mas enfim. Né, a 5ª temporada foi mais curta, teve só 13 episódios, porque a série foi cancelada entre a 4ª e a 5ª temporada, né? Então, depois da 4ª temporada, a CBS foi lá e anunciou. E aí, galera, fãs de Person of Interest, tudo bom? Então, tamo cancelando essa série. Aí, próxima temporada vai ser a última e vai ser mais curta. Então, o Jonathan Nolan teve que amarrar, né, toda a história ali em 13 episódios. É uma conclusão satisfatória, tá? Eu gosto muito de como essa série termina, apesar de todos os surtos. Tudo que eu sofri nessa 5ª temporada. Eu gosto de como a série termina. Eu só acho que algumas coisas foram corridas, né? Tem uns momentos... É que tem muitas tramas, né? Como a gente tá na 5ª temporada, a gente tem muitas tramas que estão sendo carregadas ali faz um tempo. Então eu acho que às vezes ficou um pouco, muito direto, assim, sabe? Correu um pouco com as coisas. Mas conseguiu concluir tudo. One day I realized all the dumb, selfish things people do. It's not our fault. No one designed us. Just an accident, Harold. We're just bad code. E aí, assim, posso dizer após a conclusão da série, os personagens principais são todos muito bem desenvolvidos. Eles continuam a ter conflitos, tá, ao longo da série. Eles têm novos conflitos, eles têm conflitos, né, que vão escalando e tal, sabe? Não é aquela série que você tá na 3ª temporada e você olha pros personagens e você fala, ai, de novo, isso tá bom, já não tinha resolvido essa questão, sabe? Não é assim. Os conflitos continuam surgindo e continuam evoluindo na vidinha desses personagens. Também é uma série que se propõe a debater, que traz essas discussões de ética e moral e tecnologia e governo, poder, né, que as pessoas fazem quando elas têm muito poder nas mãos. Traz sempre vários lados desse diálogo. É claro que a gente tem ali os protagonistas, né, mas veja, eu não chamei o outro lado de vilões, eu chamei eles de antagonistas, porque eles também têm argumentos, eles também têm, enfim, projetos e posições, e os 2 lados desse conflito são trazidos pra gente entender, né, o que tá acontecendo ali e discutir mesmo, debater aonde vai isso, né, aonde pode ir toda essa questão. E assim, novamente vou aqui elogiar Jonathan Nolan e toda a sua equipe, porque o roteiro é muito, muito bem feito. Os textos são incríveis, os textos são dramáticos, são tocantes, trazem mesmo a discussão, fazem você pensar naquilo que você está assistindo. E pra quem, como eu, gosta de ver
um sangue na tela, uma perseguição de carro, um tiroteio. Também é uma série que tem muita ação, tá, gente? Muita ação mesmo. Todo episódio, nosso menino John tá atirando em alguém, tá correndo atrás de alguém, tá dando um soco em alguém. Então, assim... E, enfim, os outros personagens depois que se juntam, a gente tem várias cenas pra você ficar assim, e agora o que vai acontecer? Então é isso, gente, eu amo demais essa série, assim, ela é tudo pra mim, minha série favorita da vida. Eu acho que ela apresenta muita coisa, traz muita coisa interessante em pouco tempo, né, em poucas temporadas, 5 temporadas. Então, enfim, se vocês se interessarem, se vocês gostam de ficção científica, de cenas de ação, de personagens incríveis, tá? De atuações incríveis, todo mundo tá incrível nessa série, todos esses atores principais de que eu falei aqui fazem um trabalho espetacular de entender os seus personagens e de passar pra gente o que são esses personagens, tá? Então, enfim, Person of Interest, como eu disse, está disponível no Globoplay. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês conhecem essa série, se ficaram interessados, enfim... Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever aqui nesse canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo diferente que não falei de livros e vejo vocês no próximo. Tchau! You'll never find us. But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.